Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Quero falar com vocês sobre um assunto bastante atual, pertinente, interessante. Ultimamente nós temos pensado, escrito, debatido, pregado escatologicamente, mas alguns viés são perigosos. Alguns pensamentos precisam ser esclarecidos. Alguns irmãos fazem muitas perguntas nas redes sociais, alguns irmãos têm se interessado ultimamente e esse assunto que nós vamos falar, que é o assunto da escatologia, a doutrina das últimas coisas, na vida de muitas pessoas deixou de ser uma doutrina da esperança para se tornar uma doutrina de especulações. E eu quero deixar aqui alguns pensamentos meus a respeito da escatologia, ok? Então o tema do nosso vídeo hoje é Pensando Escatologicamente. Vamos lá. A escatologia é um dos grandes temas da teologia sistemática. Depois você pesquisa isso aí. Consequentemente, não podemos negligenciá-la na formação de nossa teologia. Mas também não devemos converter todo o nosso sistema doutrinário em escatologia. Não podemos permitir que nossa teologia seja distorcida por uma ênfase indevida em uma de suas matérias. Escatologia é apenas mais uma entre várias doutrinas e não a totalidade da teologia. Eu concordo e digo que as verdades escatológicas merecem atenção meticulosa, intensa, cautelosa. Só que a gente precisa nos precaver de explorar suas questões por mera curiosidade. Quando nos empenhamos em compreender o significado das partes obscuras das escrituras sagradas, é necessário evitar especulações indevidas, reconhecendo que se as fontes bíblicas variam em clareza, nossas conclusões também vão oscilar em grau de certeza. Então isso tem que gerar muita humildade escatológica em nós. A escatologia, ela não se refere exclusivamente ao futuro. Eu sei que Jesus introduziu um novo tempo. A vitória sobre os poderes do mal já foi conquistada. Mesmo que ainda existam batalhas que precisem ser travadas na história, mas Jesus já garantiu a vitória completa na cruz. Então, existem sim noções e textos que nos falam sobre batalhas escatológicas e futuras, mas as especulações não podem nos desesperar. Por quê? Porque Jesus já disse, eu venci o mundo. Jesus já disse, está consumado. O inimigo, Satanás, já foi vencido. A vitória já é nossa. Estude escatologia sob essa perspectiva. As passagens bíblicas sobre assuntos escatológicos são muito mais do que descrições distantes da vida. Elas realmente têm significados existenciais e futuros, mas esses significados, quanto à sua aplicação, depende muito da veracidade dos eventos descritos ali no texto. Então, há coisas que se realizarão dependendo totalmente da soberania de Deus. Mas há realidades em textos escatológicos que devem ser realizadas por nós, como membros do corpo de Cristo. Então, quando estudamos a escatologia, sabendo que as batalhas já foram vencidas por Cristo e que dentro do contexto escatológico há ordens para nós, isso nos responsabiliza no presente e não nos privilegia. Isso nos dá responsabilidade no presente e não apenas privilégios futuros. Se não vejamos, nós, como seres humanos, temos responsabilidades dentro do cumprimento dos eventos escatológicos que vão ocorrer aqui na história e têm ocorrido na Terra. E alguns compreendem a responsabilidade em termos de evangelismo, ou seja, Jesus vem e nós vamos participar do tribunal de Cristo. Nossas obras serão analisadas. O que eu tenho feito para que minhas obras sejam recompensadas quando ele vier? Então a escatologia tem que nos levar a evangelizar.
Tem muita gente que fala de escatologia, gosta de escatologia, mas não ganha ninguém para Jesus, não evangeliza ninguém, não ora por ninguém, não cuida de ninguém. Essas, esse pensamento evangelístico, escatológico, deveria permear o pensamento da igreja. Então, não precisa marcar data. Jesus está voltando no mês que vem, bora evangelizar hoje. Não. O que Jesus disse é, independente, o que Jesus disse me deixa pensar, independente do tempo da sua vinda, eu preciso evangelizar hoje, mesmo que eu não saiba se ele vem hoje, mesmo que eu não creia que ele venha hoje, no caso dos pós-tribulacionistas. Mas o que a Bíblia me inspira é, como eu creio que ele vem, eu tenho que pregar para que o pecador venha. Como eu creio que ele vem, eu tenho que cumprir o ID. A igreja que crê que Jesus vem é aquela igreja que vai. E não apenas a igreja que vai ao céu, mas a igreja que vai ao pecador para trazê-lo do caminho do inferno para o caminho do céu. Então a escatologia não me responsabiliza simplesmente no contexto evangelístico. O próprio Paulo disse, ele chamava os irmãos, principalmente os filipenses, de minha coroa e glória no Senhor, aos tessalonicenses também. Aqueles a quem ele evangelizou e ganhou para Jesus, ele os chamava como a razão da certeza que ele tinha em ter a coroa no tribunal de Cristo. Aos coríntios, Paulo disse que ele corria, que ele lutava batalhas espirituais, subjugando o seu corpo para não satisfazer os desejos da carne, para que um dia, escatologicamente falando, futuro, ele tivesse a coroa eterna. Então, a escatologia deve mudar o meu comportamento aqui e agora. A igreja precisa despertar-se para isso. Não olhar apenas para frente, mas ao estudar o que a Bíblia te mostra à frente, se comprometa agora. Então, enquanto precisamos entender que é necessário evangelizar quando se pensa escatologicamente, outros trabalham na obra social, ou seja, escatologicamente falando, nós percebemos que haverá tempo de esfriamento de amor, a terra cansará de produzir e os que pensam escatologicamente se entregam às obras sociais. Amar o próximo, ajudar o próximo, sabendo que a cada dia os homens são maus, vamos tentar livrar aqueles que ainda dá para mudarmos, influenciarmos essas pessoas. E não a obra humana que possa transformar o homem, a não ser a pregação do evangelho mostrando que o homem é caído, miserável, pobre, cego e nu e dependente da graça de Deus. Quem pensa escatologicamente não é alguém que fica simplesmente na internet caçando treta, comentando, chamando os outros de herege. Não, quem pensa escatologicamente deve olhar para o próximo, porque no tribunal de Cristo também, quando ele vier, será analisado aquilo que eu fiz ao meu irmão, aquilo que eu fiz com a igreja, aquilo que eu fiz na igreja. Então, citados esses exemplos, a gente tem o nosso papel a desempenhar. Quando consideramos a escatologia como um novo domínio, dentro desse mesmo espaço chamado céu e terra, reconhecemos que há um rei que um dia literalmente expressará sua glória e seu reino nesse mundo. E quando você pensa escatologicamente, você também precisa esquecer que a obra da mudança e da transformação será feita por esforços humanos, porque é Ele quem promete vir, é Ele quem promete arrebatar, foi Ele quem prometeu nos preparar lugar, foi Ele que prometeu que Ele fará novo céu e nova terra. Então, quando você estuda escatologicamente, quando você pensa escatologicamente, você reconhece, não tem o poder, não controla o futuro, Ele controla o futuro, Ele é o soberano, Ele está acima de todas as coisas. Então, eu simplesmente me humilho e fico maravilhado diante das expressões bíblicas e escatológicas. Elas revelam o governo de Deus, o domínio de Deus. Isso tem que me alegrar hoje. Isso tem que me alegrar agora. Então, evangelize, olhe para o outro, ame, cuide, reconheça que você não controla o futuro, que você não está no trono, se de fato você estuda escatologia. Porém, para mim, as verdades da escatologia, além disso tudo, deveria despertar em nós vigilância, expectativa pelo futuro.
A preparação para aquilo que está por acontecer inclui vigência nas atividades que ele nos atribuiu. Ide pregai, crescei na graça e no conhecimento. Por mais importante que seja estar convicto a respeito das questões escatológicas, é bom considerar que essas questões variam na importância da pregação do Evangelho. Mas existem concordâncias essenciais, como cremos que Cristo vem, há uma vida futura para a igreja. Por outro lado, defender uma posição específica, abrindo mão de questões centrais por causa de uma questão que é explicada com menos clareza, como o milênio ou a fase da tribulação, não pode transformar em um teste de ortodoxia a condição para a unidade cristã. O que eu estou dizendo é, se você é pré-tribulacionista, você não é ortodoxo. Se você é pós-tribulacionista, você não é ortodoxo. Não, nossas posições escatológicas não podem ser o teste último de ortodoxia, de quem crê na doutrina correta. A ênfase nossa como pregadores e crentes em Cristo Jesus deve ser dada em pontos de concordância e não aos pontos de discordância. Quando você for pregar, postar, escrever, ainda que você diga, nós queremos assim, a nossa confissão de fé é assim, sempre deixe claro os pontos mais importantes para a igreja do Senhor. Aquilo que a Bíblia mais fala de modo claro. Então, ainda que eu não consiga explicar a mecânica de como ele vem, de como eu vou, o mais importante é crer que ele vem e a igreja vai. Quando você estudar escatologia, destaque o seu significado espiritual e a sua aplicação prática. O estudo da escatologia deve te incentivar a ter uma vida policiada, de diligência, de serviço e de esperança no futuro. Claro, há muitos temas para debates, mas há muitos temas que é para nossa edificação pessoal, familiar, edificação da nossa igreja. Una suas percepções escatológicas com o estilo de vida que você leva. Faça uma ligação entre sua esperança escatológica com aqueles que estão indo para o inferno ao seu lado. Então, a gente precisa sim aguardar sinceramente um futuro em Cristo, mas acreditando que a expectativa do que vai acontecer não pode me tornar um teólogo da net, um chato da net, alguém que por causa do amanhã se sente melhor do que os outros. A minha pesquisa sobre o Cristo que vem deveria me preparar melhor para ser alguém que vai ao encontro do Senhor pela sua graça. Que Deus te abençoe, eu espero ter te auxiliado nesse vídeo mais uma vez.